Pessoal, Marcelo aqui. Além de estarmos todos os dias no YouTube com vocês, você também nos encontra no X, antigo Twitter, e também no Telegram, nos grupos GeopoMRS e Geodiscussões. Obrigado! E aí, pessoal, eu sou o Marcelo Rossi, o analista aqui do canal Geopolítica e Operação Retomada, né? O nosso canal, apesar de receber doações, não tem conteúdo exclusivo para doadores, né? Todo o nosso material é aberto para qualquer pessoa. Portanto, os doadores o fazem por espontaneidade, tá bom? Que isso fique bem claro, não existe conteúdo exclusivo e nem discriminação para não doadores. Todo o nosso conteúdo pode ser acessado por qualquer pessoa. Muito obrigado a todos. Assistam aí a nova análise, espero que você goste. Valeu! E aí, pessoal, Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada, voltando ao nosso canal. Hoje é terça-feira, 10 de março de 2026, e o mundo dos comunistas segue ruindo, né? Segue ruindo. Donald Trump está pesando a sua caneta, pesando a sua atitude para cima desse pessoal aí que trabalha para os globalistas, né? Que trabalha para a agenda deles de apodrecer o Ocidente, o mundo em geral, né? E tá mandando bala, porque olha, ele está dizendo já há alguns dias que o regime cubano está por um fio. E eu vou dizer uma coisa para vocês, o regime cubano deve estar realmente por alguns dias, viu, de cair. Porque o que está acontecendo? Vocês sabem que lá em 2024 teve uma série de protestos, né? Até um pouco antes, se não me engano, acho que foi em 23, por causa do resultado da pandemia, eles não tinham remédios, eles estavam numa situação muito difícil, muita gente foi presa, né? Então, para se protestar em Cuba tem que ter coragem, não é como aqui no Brasil, né, que o pessoal põe a camiseta da seleção e vai para um domingo, vai para um sábado, vai lá, faz uma social, né, levanta um cartaz, etc. Não, Cuba é risco de vida, é risco de prisão, né? Você protestar contra um governo tirânico, um governo terrível, um governo carniceiro, é muito difícil, né? Então é assim, o povo está na rua de novo e protestando bastante. Sabe por quê? Olha só, vamos lá. A ilha está há 60 horas, há mais de 60 horas sem energia elétrica. A ilha inteira. Não é mais alguns bairros, algumas cidades, agora é a ilha inteira. Os figurões do regime, né, os bambambãs do regime, aqueles para qual, né, a situação é bem melhor, muito provavelmente eles devem ter os seus geradores, devem ter um estoquezinho de gasolina, mas para o povão em geral a coisa está terrível, 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 terrível. E olha, para o povo sair para protestar na escuridão, olha só, eu peguei uma foto aí de Havana, uma foto recente que o povo está na rua protestando em meio à escuridão, né? Porque é um apagão como nunca, né? Mas são milhões de habitantes, a ilha tem 11 milhões de pessoas, são milhões de pessoas sem energia elétrica, né? E por que isso? Porque a geradora do regime lá, ela depende de duas usinas termoelétricas que precisam de combustível. A energia lá não é como no Brasil, né, que você tem a força das águas, tem energia hidrelétrica. Lá não, lá eles são termoelétricas, eles precisam de combustível. Né? Lá eles não estão dependendo de chuva, mas eles dependem de gasolina, de combustível para fazer a termoelétrica funcionar. E como eles estão, né, naquele problema, não tem mais o petróleo que vinha da Venezuela, né, o Trump fechou a torneirinha que vinha da Venezuela, petróleo, dinheiro, recursos, a ilha está falindo.
literalmente agora embocou para o seu triste fim. É o regime comunista mostrando definitivamente a sua realidade. O paraíso dos esquerdistas brasileiros, né? O centro espiritual da revolução, né? que foi cultuada em toda a América Latina há mais de 60 anos, né? Desde que o Che Guevara e o Fidel Castro chegaram ao poder lá em 1959, né? Toda aquela sucessão de devaneios, aquele sonho esquerdista está ruindo agora, né? E assim, aqueles brasileiros que participaram do Levante, né, que pegaram dinheiro de Cuba para fazer revolução comunista aqui lá nos anos 60, início dos anos 70, na época do regime militar, alguns estão vivos e observando e vendo efetivamente a ruína do regime, né? O Daniel, por exemplo, né, todo mundo sabe quem é o Daniel. Daniel com mais de 80 anos de idade, está vendo que tudo pelo que ele sonhou, toda a loucura, todo o devaneio de sua mente está ruindo agora, acabou. Acabou. Em vida, eles estão vendo isso. Um outro, que é o que foi preso e detido no Panamá, né, o guerrilheiro Valdir, né? Também jornalista, né, ex-guerrilheiro, Valdir, foi detido e deportado do Panamá, também tem idade para ver que o sonho deles aí está acabando, né? Já era. E por conta da pesada caneta e da atitude, obviamente, do presidente norte-americano Donald Trump, que está aí fazendo tudo ao mesmo tempo agora, né? Enfrentou ali aquele problema envolvendo a Ucrânia e a Rússia, agora Israel e o Irã, né? Depois foi o Israel contra o Hamas, né? Agora é Israel contra o Irã, o Trump está envolvido, depois na Venezuela, no México, no Irã, né? Agora novamente, né? Isso está falando do ano passado, da operação, né, Tempestade da Meia-Noite lá e a Guerra dos 12 Dias, agora esse ano de novo. Então tá tudo acontecendo ao mesmo tempo agora. O Trump é efetivamente com vontade de mudar o regime, principalmente aqui na América Latina, né? Criaram o escudo das Américas, que a gente falou sábado aqui. O que é o escudo das Américas? É a contraparte, né, ao Foro de São Paulo, que com o fim de Cuba, né, e com a queda também de toda a situação aqui do Brasil, que em breve, se Deus quiser, vai mudar aqui o regime, né, o Foro de São Paulo vai falir. O fim do regime da Venezuela também vai falir. E essa pressão norte-americana está intensificando pesadamente a crise em Cuba, que vai ser a próxima a cair. Vai antes do México, em Cuba, porque Cuba está por muito pouco. Vocês imaginam um país inteiro quase 3 dias sem energia e não há, olha só, você pode até falar, são até pouco 3 dias, mas não há esperança, não há, por exemplo, uma esperança da energia voltar no curto prazo. Acabou o dinheiro, acabou a gasolina, os turistas estão dando um jeito de ir embora, né? Deve estar os barcos ali para mandar para o pessoal para Miami, porque não dá mais para sair de avião da ilha. Eles têm que ir para algum outro país próximo, para Miami talvez, né? Na Flórida ou para algum outro país do Caribe, para poder pegar um avião para ir embora os turistas, porque de Cuba não dá mais. E eu fico imaginando quanto não custa um barco no meio de toda essa crise, sem gasolina, sem energia, quanto não vai custar um barco para levar essas pessoas para fora. Então quem está turistando lá nesse momento está pagando um alto preço por querer, né, curtir um país diferente, né, ver como funcionam as coisas lá. É o pior momento da revolução na ilha. Então, com certeza, o regime está aí com os dias e as horas contadas, vai cair rapidinho. Eu vou ler a matéria que saiu no blog Terra sobre essa situação envolvendo aí a ilha de Cuba, que eu não sei dizer se infelizmente ou felizmente, né? Felizmente pelo regime que está caindo, né? Infelizmente por conta do sofrimento daquele povo, né? Que está, os mais velhos, só aqueles bem idosos é que sabem o que é liberdade. Quem tem mais de 80 anos de idade sabe o que é liberdade, porque eles já estão lá há mais de 60 anos, né?
oprimindo o seu povo. A revolução foi feita em 1959, né? Então já há muito tempo. Vamos ler a matéria então do Blog Terra, que fala sobre essa pressão norte-americana, né, do Donald Trump, que está derrubando o regime cubano, né? Está sufocando financeiramente o regime cubano, né? Ele diz o seguinte: a ilha enfrenta mais um apagão desde quinta-feira, dia 5, desde quinta-feira, dia 5, hein? Mas o país inteiro, ela começou afetando 2/3 do território, incluindo a capital Havana, agora já está no país inteiro, né? Cerca de 1,7 milhão de habitantes começaram sem energia desde o meio-dia da última quarta-feira da semana passada, após uma desconexão da rede devido a uma falha inesperada na usina Antônio Guiteras, inesperada, né? A principal geradora de energia do país. De acordo com o Ministério de Minas e Energia da ilha, a rede elétrica foi restabelecida durante a madrugada, mas caiu de novo, né? O governo cubano autorizou essa semana a associação entre empresas públicas e privadas, pela primeira vez em mais de 60 anos, uma alternativa para tentar tirar o país da profunda crise em que está vivendo, ampliada desde as pressões dos Estados Unidos da América, né? Não é, na verdade, pressão dos Estados Unidos, é pressão ali né, tiraram a Venezuela, tiraram o dinheiro que eles sugavam da Venezuela, essa é a realidade, né? Ó. Aí disseram que às 5:01 da hora de Brasília, lá do dia 5, o Sistema Elétrico Nacional foi restabelecido de Guantánamo a Pinar del Rio, as duas províncias no extremo leste e oeste da ilha, mas caiu de novo, ou seja, ele não tem, né? É que nem um carro com a gasolina lá embaixo, né? Você liga, ele vai pegar, vai andar um pouquinho, vai acabar de uma vez depois, ó. A ilha de 9,6 milhões de habitantes sofre com frequentes e massivas interrupções de energia há mais de 2 anos, algumas das quais afetaram totalmente o território, por vezes durante vários dias. Esse último apagão, contudo, ocorre num contexto particularmente muito tenso, devido à grave crise energética que assola o país, pressionado por Washington, né, pelos Estados Unidos, que cortaram o dinheiro de Cuba, né, da Venezuela, que ia para lá. Além dos cortes de energia regulares, a população está sofrendo com longos períodos diários de racionamento, que se agravaram desde a prisão em janeiro do presidente Nicolás Maduro da Venezuela e a suspensão sob pressão de Washington das exportações de petróleo da Venezuela para a ilha caribenha, para Cuba, né? O México também não está vendendo mais nada de petróleo para Cuba, não. A capital cubana registra cortes de energia superiores a 60 horas, com duração de mais de um dia nas províncias. Nenhum petroleiro entrou oficialmente em Cuba desde o dia 9 de janeiro. Então eles estão aí há 2 meses sem receber petróleo, obrigando todas as autoridades cubanas a implementar medidas drásticas de racionamento e a reorganizar todas as atividades econômicas e sociais. Então, se a ilha já estava numa crise ruim, hoje ela está numa crise profunda que muito provavelmente não irá sair. Não irá sair. Não. Sozinha, não vai sair. Eles vão ter que fazer algum acordo. O governo vai ter que fazer algum acordo. Para justificar a política de pressão, Washington cita uma ameaça excepcional representada por Cuba, uma ilha caribenha localizada a apenas 150 quilômetros da costa da Flórida, segurança nacional americana. É óbvio que um jornal como esse aqui, o UOL, ele vai relativizar a importância de Cuba. Não, é só uma ilhazinha. Não, eles precisam justificar a pressão. Não é só uma ilhazinha. Cuba sempre foi o centro espiritual, o braço guerrilheiro da Revolução Socialista em toda a América Latina. Lá no começo da Revolução, quando o Fidel Castro ainda pegava dinheiro da União Soviética, ele facilitou e financiou muitos grupos de guerrilha dentro do Brasil na época do regime militar, né? Ele deu muito dinheiro para o Leonel Brizola na época, inclusive tem uma
tem uma boataria, né, que o Leonel Brizola pegou o dinheiro dele, que não fez o objetivo que tinha que fazer, né? Isso quem me contou na época que eu fiz o documentário sobre os militares, sobre o regime militar, quem me contou foi o próprio Cabo Anselmo em pessoa, né, que eu filmei um depoimento dele lá para Verdade Revelada, o documentário que eu fiz sobre o regime militar brasileiro, e ele falava isso para mim, né? Inclusive o Cabo Anselmo passou alguns dias fazendo treinamento militar em Cuba, né, para a guerrilha brasileira, e voltou decepcionado com a revolução, porque ele viu que o povo ali, infelizmente, estava na merda, literalmente, com o perdão da palavra, enquanto os figurões do regime tinham tudo de bom e do melhor. Contei aqui já no canal a história da vaca que dava leite, que estava escondida dentro de um prédio, para a população não poder ver, não, né, que os figurões do regime tinham leite e a população não tinha. Né? Pois é, ó. Havana acusa Donald Trump de querer sufocar a economia da ilha comunista, que está sob embargo dos Estados Unidos desde 1962 e sofre com o endurecimento das sanções americanas nos últimos anos. Mas não é uma maravilha? Não é o paraíso na Terra? Se é o paraíso na Terra, eles teriam que suportar essa política de sufoco, né? Essas sanções. Né? Se eles não aguentam, como é que eles querem entrar em atrito? Né? Fala assim, a gente não vai ceder ao imperialismo. Quer dizer, você não vai ceder, tem que ser do jeito que você quer, mas você precisa daquele país que está te sufocando. Então como é que fica a situação? Quer dizer, a ilha precisa dos Estados Unidos e ao mesmo tempo chama o país de imperialista, de que não quer ceder à pressão, mas eu não entendo a história. Se você precisa, não há o que fazer, não é? Se você é autossuficiente, você pode se dar ao luxo de dizer, não, eu não vou ceder ao imperialismo, né? Mas se você precisa dos Estados Unidos da América, como é que você vai abrir a bocarra para falar mal? Não é? Desde última terça-feira, dia 3, há uma semana atrás, o governo cubano autorizou pela primeira vez em quase 60 anos, ou mais de 60 anos, né, desde que fizeram a revolução, a associação entre empresas públicas e privadas, mantendo o monopólio estatal nos setores de saúde, educação e defesa. Ou seja, já era o comunismo, né? Eles têm que abrir as pernas para essas empresas privadas. Só que, né, o governo não vai conseguir se manter muito tempo abrindo o mercado, né? Senão, quem é que vai investir lá com um governo tirânico, né, que não quer reformar a situação, né? Não quer partir para uma democracia efetiva, onde tem a situação, oposição de verdade, né? E que tudo é debatido às claras na sociedade, sem censura, sem pressão violenta, né, do grupo que está no poder. Né? O decreto de lei 114 de 2025 do Conselho de Estado de Cuba, que entrará em vigor no começo de abril, regula as associações de entidades empresariais estatais e não estatais para a constituição de sociedades de responsabilidade limitada mistas, né? Diante das dificuldades do Estado cubano em meio a uma crise econômica sem precedentes em sua história, marcada pelo reforço do embargo norte-americano, pela queda drástica do turismo, lógico, né? O turista vai querer ir para um lugar que não tem internet, não tem energia. Como é que ele vai fazer, né? Como é que ele vai tomar um banho num hotel se não tem energia? Não. Pelo fracasso retumbante da reforma monetária do país e pelas fragilidades estruturais de todas as empresas estatais, o setor privado ganhou espaço na economia cubana nos últimos anos. Mas é um setor privado pequenininho, né? É um dono de uma bodeguinha, dono de um barzinho, dono de um restaurantezinho. São todos negócios familiares, né? Pequenos negócios. O pessoal não tem dinheiro para investir lá, né? Quem é que tem dinheiro para investir? É quem tem filhos e parentes que trabalham nos Estados Unidos, na Flórida, em Miami, em Orlando e que mandam dinheiro, né? Porque quem depender da própria ilha para juntar dinheiro para investir lá não come. Se não tem nem energia, como é que eles vão tirar dinheiro da onde para investir lá? Cuba precisa de investimento externo e esse investimento externo não virá com esse regime, não virá. Por isso que o Trump está dizendo que eles estão sendo sufocados e vão cair aí
nos próximos dias. Eles não vão aguentar muito tempo. Ainda, vamos supor que eles aguentem muito tempo, mudando o governo brasileiro, né? O Flávio vencendo as eleições. Aí não vai mais um centavo do dinheiro brasileiro para Cuba. Aí piora ainda mais a situação deles. Ou seja, Cuba, o regime cubano está efetivamente vivendo nas trevas os seus últimos momentos, né? É que o povo, infelizmente, não tem armas, não tem recursos, né? Corre riscos de liberdade, de prisão para sair para a rua para protestar, mas seguem protestando no escuro nos últimos dias. Meu. Que difícil a situação, né? Que difícil. As empresas estão suspendendo voos para Cuba. A Air France é um exemplo aqui, anunciou que está suspendendo seus voos para Havana de março até meados de junho, devido à escassez de combustível no país. Ou seja, vai e não tem como voltar. Meu. A retomada está prevista só a partir de 15 de junho, se a situação da ilha melhorar, acrescentou a empresa. E como a Air France, são outras empresas também, né? Daqui a pouco não tem como sair da ilha, não tem como chegar chegar na ilha. Né, tá difícil a situação deles. O Trump dizendo que eles vão cair em breve, e eu acredito, viu? A gente estava achando que o próximo país a cair aí seria o México, né? O próximo regime, né? Mas eu estou começando a efetivamente acreditar que realmente Cuba não vai durar muito, não. Porque sem energia, gente, a ilha está na Idade Média. A ilha de Cuba, por conta do governo do país, ela está vivendo na Idade Média. Eles voltaram 300 anos no tempo com essa situação. Em breve, nem radinho de pilha eles vão conseguir, porque vai acabar o estoque de pilhas da ilha, né? E fora, como é que a rádio vai conseguir operar se também não tem energia elétrica, se a gasolina está extremamente racionada por conta das medidas do governo? Que situação drástica, que tragédia que vive a ilha, né? Que tragédia. Infelizmente eles não vão aguentar. Embora o regime tente aguentar, né? Os figurões, né, de Cuba, os políticos do Partido Comunista lá, as autoridades devem ter seus geradores, os seus toquezinhos de gasolina. Uma hora o povo vai vir furioso para cima. A hora em que fica sem comer, um cidadão que não está comendo, não está bebendo, vê a sua família passar fome, ele vira um leão. Ele vira um leão e em breve o regime vai ter que enfrentar esses leões com fome e em desespero nas ruas. É o fim do regime comunista, é sempre pela fúria popular, né? Infelizmente, que situação drástica para aquele povo, né? Todo o paraíso que cultuava-se sobre a ilha, agora está sendo mostrada a verdadeira realidade, né? E aí o guerrilheiro Valdir, que foi preso e detido no Panamá, jornalista aqui no Brasil, está vendo pessoalmente essa situação, o Daniel também, que o sonho dele está ruindo, e o Lula também, né? Que o sonho de todo esse pessoal está ruindo e a população está enxergando a dura realidade. Então é isso, gente. Era essa a nossa análise de hoje. Esse é o nosso assunto. Vamos torcer para a ilha mudar em breve, tá bom? Eu quero agradecer imensamente todos aqueles que colaboram financeiramente com o nosso canal. Sem a colaboração dessas pessoas seria difícil continuar o nosso trabalho aqui, impossível. Então, por favor, colabore, ajude com qualquer valor. Segue o número da conta no Banco Bradesco, que é a chave do Pix. Eu agradeço imensamente a todos que puderem. Um grande abraço, muito obrigado a todos e eu volto amanhã. Valeu, pessoal. Tchau. Marcelo Rossi aqui, muito obrigado por assistir a nossa análise até o fim. Espero que você tenha gostado e se gostou, por favor, compartilhe. Obrigado, valeu, até mais.